Embarcaremos amanhã. Então, vimos dizer-lhe adeus hoje. A alternativa que classifica corretamente a conjugação modo temporal do verbo destacado do fragmento é... Sabe o que vai me dar a resposta? É o adjunto adverbial de tempo, hoje. Se eu estou falando hoje, agora, neste momento, eu estou falando do presente indicativo. Eu não precisava nem saber verbo. Era só interpretar. A assinale alternativa que completa corretamente as lacunas não nos... A gente tem mania de botar não nos diz, né? Não, mas nos, né? Então, nos dizem respeito os motivos que os homens aderirem. Mas os motivos conduzirão. Então, a resposta certa, letra B. Questão 45, tá? Assinale a alternativa que contém a classificação do modo verbal dos verbos grifados nas frases abaixo, respectivamente. Esse seu lado perverso, eu conheço faz tempo. Eu conheço, eu estou dando uma certeza, então é indicativo. Esquece letra B e C. Anda logo. Né? Então, indicativo, eu estou dando uma ordem, é imperativo. Então, eu vou ficar agora entre A e B. Se não, chegarás só amanhã. Chegarás, subjuntivo não, né? Chegarás, nesse caso, é indicativo. Então, resposta certa, né? Se você chegar, subjuntivo, ganharemos indicativo, acabaríamos indicativo. Se todos ajudassem, é uma hipótese, modo subjuntivo. Tá beleza? Então, 46. Assinale a alternativa em que a passagem do imperativo afirmativo para o imperativo negativo está correta. Cuidado, tá bom? Por quê? Porque o imperativo negativo, ele é exatamente igual ao presente do subjuntivo. Tá? E o imperativo afirmativo, não. O imperativo afirmativo vai pegar tu e vós do presente do indicativo e tirar a letra S, e os demais vão ser iguais ao presente do subjuntivo. Então, olha só, é aí que cai nos concursos para derrubar o candidato. Sai daqui. Não saias daqui. Nesse caso, não. Por quê? Imperativo afirmativo. Né? Imperativo negativo, que é igual ao presente do subjuntivo. Que eu saia, que tu saias. Então, seria não saias daqui. Resposta certa, letra B. Tá? Deixai vir a minhas crianças, não deixeis vir a minhas crianças. Tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O pão nosso não nos deis hoje. Escreve ao diretor, não escrevas ao diretor. Que eu escreva, que tu escrevas. Aponha a assinatura, não aponheis. Não, não aponhas. Que eu aponha, que tu aponhas. Então, letra D. Aí, ó, verbo ver e vir de novo. Na frase, se o, avisa-me. A alternativa que completa corretamente a frase é o verbo ver, no caso, né? Se o vires, tá? Se o vires, avisa-me. Não veres, tá? Verbo ver e vir. Essa questão. Questão 48. Nunca escreva um anúncio que você não gostaria que sua família lesse. Você não contaria mentiras para sua própria esposa, não conte para a minha. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas. Caso o autor... Esse tipo de questão é uma questão complicada, uma questão perigosa. Por quê? Porque eu tenho que analisar cada afirmativa e tentar fazer algumas modificações que o texto vai estar cobrando para mim. Tá bom? Caso o autor da frase preferisse usar o pronome tu, as formas verbais seriam escrevas, gostarias, lesses, contarias e conteis, não contes. Então, não poderia ser letra A. Escreva, contaria e conte só ser usado o pretérito perfeito. Conte e escreva, está dando uma ordem. Imperativo, não é pretérito perfeito.
Se o autor tivesse escolhido nós, as formas verbais seriam escrevemos, gostaríamos, lesses. Nós lesses? Não. Os verbos gostaria está no futuro do presente, do pretérito do indicativo. Gostaria, cantaria, né? O tempo do frustrado. Em sua família, lê-se, né? Está dando uma ideia de hipótese. Então, a resposta certa, letra D, pretérito imperfeito do subjuntivo. Amasse, lê-se, comesse. Escreve e conte, né? Escrevais e conteis. Certo? Não. Os verbos escreve e conte, se conjugados no imperativo afirmativo, né, da terceira pessoa, seria escreva, né? No plural, teriam respectivamente as seguintes formas. Vamos pensar em imperativo afirmativo do verbo escrever, tá? Terceira pessoa do plural. Então, seria eles. Vamos lá. Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais, que eles escrevam. Então, seria escrevam e contem. Assinale a única alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. O rapaz tinha a condição. A luz só seria depois que tudo estivesse se indevidamente enxuto, limpo, acesa e aceitado. O rapaz tinha aceitado a condição. A luz só seria acesa depois que estivesse limpo e enxuto. No trecho, ele chegava e saía sob a garra do reumatismo que nem melhorava nem matava. Né? A gente tem aí verbos que indicam o quê? Chegar indica uma ação. Sair também indica uma ação. Logo, melhorar também indica ação. Matar também indica ação. A gente não tem aí verbos que indicam estado. Né? Ele está triste, ele está feliz, ele está confuso. Questão do Enem agora. Vamos para uma questão mais contextualizada, mais contexto, né? A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorre em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40, 50, né, do século XVI, encontra-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver, quanto verbo existencial com concordância, lembrada por Ivo Castro, e anotado como novidade no século XVIII, o sair de ali. Como se vê, nada é categórico. E um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua? E dessa pode fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Para a autora, a substituição do haver por ter em diferentes contextos evidencia que as questões do Enem, assim, você sabe que o Enem é pouquíssimo gramatical, né? Você tem aí uma prova que é interpretativa. Você tem uma prova que, sei lá, boa parte dela vai estar voltada para a interpretação de texto, boa parte da sua prova vai estar voltada para a questão sintática, para a questão semântica, tá? Então, vamos lá. O estabelecimento de uma prova, de uma norma, prescinde de uma pesquisa histórica. Os estudos clássicos da sintaxe histórica enfatizaram a variação e a mudança na língua, a avaliação crítica e hierarquizante dos usos, tá? Dos usos faltou um pedaço aí. A língua fundamenta a definição da norma. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada. Cuidado que o Enem ele tem umas questões que às vezes eles vão estar generalizando. Para os estudos linguísticos, o comportamento purista são prejudiciais à compreensão da constituição da língua. Tá? Evidencia que
né, a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada. Isso para a visão da autora. Então, você deveria ter voltado ao texto, ter lido o que a autora queria. Tá? Ela vai falar dessa questão de uma linguagem adequada, de uma atitude adequada, mediante aos textos. Tá? Aquele bêbado, juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores, acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de Segal, nos fins de semana embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% dos vícios, comentavam os amigos. Só ele sabia que estava bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de um carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre a metaforização do sentido literal do verbo beber, a aproximação exagerada da estética abstracionista, a apresentação gradativa da coloquialidade da língua, a exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas, a citação aleatória dos nomes de diferentes artistas. Bem, vamos tentar entender isso aqui. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa, então você volta para o último parágrafo. Eu sempre falo com o aluno para fazer Enem, ele tem que ler a primeira pergunta para depois ele ir para o texto, né? Só sabia que andava bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. A resposta é a letra A, porque ele vai ter aí uma metáfora ao longo de todo o texto do verbo beber, né? Ele parou de tomar álcool, mas ele passou a beber outras coisas, né? Para onde vai essa estrada? Sou Augusto, para onde vai essa estrada? O senhor Augusto, eu moro aqui há 30 anos, ela nunca foi para parte nenhuma, não. Sou Augusto, eu estou dizendo que se a gente for andando, aonde a gente vai? O senhor Augusto, vai sair até nas Europas, se o mar der val. Der val, no caso, val, lugar do rio, ou outra porção de água onde esta é pouco funda e por isso pode ser transposta a pé ou a cavalo. Então você vai até as Europas se o mar der val, ou seja, se der para passar andando. As anedotas são narrativas reais ou inventadas, estruturadas com a finalidade de provocar riso. O recurso expressivo que configura esse texto como uma anedota é a repetição da negação, a grafia do termo Europa, a ambiguidade do verbo ir, a ironia das duas perguntas, o emprego das palavras coloquiais. E aí a resposta é a ambiguidade do verbo ir, né? Se você voltar no texto, né, ele pergunta onde a estrada vai, e a pessoa fala, nunca foi a lugar nenhum, não. Eu moro aqui há 30 anos, ela nunca foi. Então vai dar aí o quê? Um duplo sentido, um recurso muito importante nas questões de Enem, por exemplo, que vai falar sobre interpretação de texto. João Zero, né, João Trazero Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem ao tempo, retornando para aquela época, podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que a sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor ao filme? O emprego do verbo haver em vez de ter. Há 20 anos atrás foi humilhado. A descrição dos fatos com os verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. A repetição da conjunção mais para contrapor ideias. A finalização do texto de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? O uso do pronome em terceira pessoa, ele, ao longo do texto. O que vai despertar o interesse? O que desperta o interesse são os verbos no presente. Os verbos no presente, eles têm uma possibilidade de chamar o leitor para o texto.
Tá? Então, quando você coloca os verbos no presente, você dá uma certa afinidade, você desperta um interesse maior. Tá? Enem, descubra e aproveite o momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa Paixão e Amor por Chocolate desde 1845. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume uma forma de convite, estratégia argumentativa, que vai dar ideia no uso de conjunção, adjetivo, verbo, palavra de campo afetivo. É claro que a gente está trabalhando em verbo, né? A resposta vai ser verbo, né? Mas o imperativo, ele vai dar essa ideia de persuasão, de convencimento, de convite, tá? O verbo no imperativo, ele dá uma ideia de ordem, pedido ou conselho. O seu cérebro é capaz... Enem 2014, questão 56. Vamos ler. Na introdução de uma matéria de população da ciência, são usados recursos linguísticos que estabelecem interação com o leitor, buscando envolvê-los. Desses recursos, aquela que caracteriza-se a persuasão pretendida de forma mais incisiva se dá pelo emprego. O cérebro é capaz de qualquer coisa. Ele consegue parar o tempo, ficar vários dias numa boa sem dormir, ler pensamentos, mover objetos à distância e se reconstruir de acordo com a necessidade. Parecem superpoderes de história em quadrinhos, mas são apenas algumas das descobertas que os neurocientistas fizeram ao longo da última década. Algumas dessas façanhas sempre fizeram parte do cérebro e só agora conseguimos perceber. Outras são fruto da ciência. Ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os pesquisadores estão encontrando maneiras de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. O resultado é uma revolução como nenhuma outra, capaz de mudar não só a maneira como entendemos o cérebro, mas também a imagem que fazemos do mundo, da realidade e de quem somos nós. Siga adiante e entenda o que está acontecendo. E aproveite que, segundo uma das mais recentes descobertas, nenhum exercício para o cérebro é tão bom quanto a leitura. Isso é fato. Leia para se melhorar. Nessa introdução, né, desse recurso, aquele que dá uma ideia de persuasão, mais uma vez, né, a gente vai ter o quê? O modo imperativo, né, que vai dar uma ideia de persuasão, de convite, né, de conselho. Siga, venha, aproveite. Finíssima. Quais as regras de etiqueta para o uso de elevadores? Adorei a pergunta, Darling. Tem muita gente que não sabe se comportar no elevador do prédio onde mora, nem no da empresa em que trabalha. Anote as minhas dicas para um bom convívio de todos. Entre e saia rapidamente. Nada de segurar a porta para terminar o bate-papo com a amiga. Ao embarcar, cumprimente os que estão presentes. Encerre a conversa com seu colega ao lado ou no celular antes de entrar. Não entre se o elevador estiver cheio. O ambiente fica insuportável para todos. Espere para embarcar, pois a preferência é sempre quem está desembarcando. No caso diz. Espera aí, deixa eu só jogar aqui. Eita, abriu aqui um negócio. Tá? Espere para embarcar, pois a preferência é sempre de quem está desembarcando. Se você sair com o seu pet ou carregar objetos grandes, espere até que ele esteja vazio ou use as escadas. Nas regras de etiqueta, a linguagem coloquial promove maior proximidade do leitor com o texto. Um recurso para a produção desse efeito constitui o desvio à variedade padrão da língua portuguesa. Trata-se do uso das palavras estrangeiras darling, pet, pois afronta a identidade nacional, né? Do verbo ter, que foi usado no lugar de haver, no sentido de existir, né? Da forma verbal, né? Adorei na expressão exagerada de emoção, do modo imperativo no substantivo bate-papo. Gente, é o que nós lemos lá no outro texto, se eu não me engano, da questão 55, né? Nós utilizamos o ter no lugar do haver. Isso aí, né, é um sentido coloquial, mas que indica proximidade, né? Há muita gente, não tem muita gente, tá bom? 58, Narizinho correu os olhos pela existência. Não podia haver mais nada curioso. Besourinhos de fraque
e flores na lapela, conversavam com baratinhas de mantilha, miosotes nos cabelos, abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era um exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucado de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangabas de ferrões amarrados para não morderem, e canários cantando, os beija-flores beijando flores, e camarões camaronando, caranguejos caranguejando, tudo que é pequenino não morde, pequeninando e não mordendo. O uso do período do trecho há uma série de verbos no gerúndio que contribui para caracterizar o ambiente fantástico descrito como camaronando, caranguejando, pequeninando e não mordendo. Criando precisamente... Bem, gente, o que gerúndio dá? Gerúndio vai me dar uma ideia de continuidade, que tem algo acontecendo. Então vai me dar uma ideia de cenário dinâmico, né? Cenário que não está parado. TRT. Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo no Parque e Alegria, Alegria no Festival da TV Record, logo houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. Transponde-se a primeira das frases grifadas acima para a voz passiva, tá? Apresentaram canções. E a segunda para a voz ativa, nós vamos ter o quê? Foram apresentadas, né? Foram apresentadas as canções Domingo no Parque, Alegria, Alegria, por Caetano Veloso e Gilberto Gil. E a narrativa cinematográfica influenciava as duas canções, letra D. Em seguida, publicaria em 2 exemplares da revista Invenção alguns poemas. Transpondo a frase para a voz passiva, tá? Publicaria em 2 exemplares, né? A gente vai ter o quê? Publicando para a voz passiva, nós vamos ter seriam publicados, né? Publicaria, seriam publicados. Cuidado com a questão do tempo, tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Agradeço a audiência, agradeço a paciência. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, né? E brevemente eu vou estar fazendo mais vídeos comentando questões de provas, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima.